Bem-vindo ao podcast Suinocultura Faixa Preta, as mais recentes pesquisas da suinocultura digeridas para você. Meu nome é Sara Chagas, host do episódio de hoje. E hoje estamos aqui com a Manuela Marquesan Piva. Manuela, conta um pouquinho sobre você para nós? Claro. Olá, eu me chamo Manuela Marquesan Piva. Eu sou formada médica veterinária pelo Instituto Federal Catarinense de Concórdia, em Santa Catarina. E logo depois da minha formação, eu vim fazer pós-graduação na URGS, no setor de patologia veterinária da URGS. Sob a orientação do professor Saulo Pettinati Pavarini, eu concluí em 2019 o meu mestrado e iniciei em 2020 o meu doutorado, estou no 3º ano do doutorado ainda. Durante o meu mestrado, a gente trabalhou com causas de morte em suínos na terminação e durante o meu doutorado a gente está se aprofundando aí em algumas mais variadas assim, doenças dos suínos. Conta pra gente um pouquinho sobre esse trabalho que você desenvolveu no mestrado e que inclusive já gerou publicação, já está publicado. Depois quem quiser ver com mais profundidade o trabalho, a gente vai disponibilizar o link. Claro. Então, como eu falei, durante o meu mestrado a gente fez um trabalho sobre causa de morte, a gente pode disponibilizar o link aí embaixo do vídeo para vocês também. E nesse trabalho, a gente acompanhou a mortalidade desses rebanhos na terminação, especificamente de 2 granjas muito grandes de uma agroindústria específica do Brasil. E nesse trabalho, a gente observou que cerca de 12% de todos os 600 suínos que foram necropsiados, eles tinham um histórico de estarem caídos. O que são esses suínos caídos, né? A gente usa o termo em inglês non-ambulatory. Esses suínos caídos são aqueles suínos que não conseguem se locomover, geralmente eles estão em decúbito lateral ou external, eles claudicam e esses suínos eles ficam nas baias, têm dificuldade em acesso de alimentação, ração e água e muitas vezes eles vão definhando e vão morrendo com o decorrer do tempo. Então, a gente percebeu que tinha um grande número desses suínos e essa casuística a gente não tinha ideia que ia encontrar nesse trabalho sobre mortalidade, então esse trabalho foi focado nesses suínos caídos que foram encontrados. E aí, o que vocês encontraram de resultado? Então, inicialmente a gente encontrou que cerca de 80% de todas as doenças que tornam esses suínos caídos, elas são de origem infecciosas e 32% de todos esses suínos, eles tinham uma lesão de caudofagia. Essa lesão de caudofagia, ela foi associada a 3 principais enfermidades. Essas 3 principais enfermidades foram a artrite supurativa ou artrite bacteriana, a espondilite bacteriana, que seriam os abscessos na coluna vertebral, e também as mielites bacterianas ascendentes. A gente encontrou uma correlação estatística dessas enfermidades que tornam os suínos caídos com a caudofagia. Para vocês terem uma ideia, cerca de 45% dos suínos com artrite bacteriana tinham lesão de caudofagia no momento da necrópsia. Cerca de 60% dos suínos com abscesso de coluna tinham lesão de caudofagia e 100% dos suínos com mielite bacteriana ascendente tinham essa lesão também. Então, foi bem relevante esse achado e eu considero um dos mais importantes desse trabalho. Esses suínos dessas 3 condições específicas, eles, como essa lesão ela é crônica, a artrite fica aí e o suíno ele vai levando por muito tempo essa condição e ela se torna uma condição clínica crônica, os suínos eles diminuem muito o score corporal, eles têm score corporal entre 2 e 2,5 e eles não são suínos viáveis para o abate, né? Um suíno que não caminha, ele não vai ser carregado e enviado para o abate, levando então a prejuízos econômicos. Nesse trabalho a gente não mensurou, mas nos Estados Unidos eles falam de $54,9 por suíno que se encontra nessa condição no momento do abate. Para ter uma ideia, assim, fixar bem essa questão da caudofagia, um suíno com caudofagia, isso é um dado do nosso trabalho, um suíno apresentando lesão de caudofagia, ele tem 56,7 vezes a chance de desenvolver uma dessas 3 condições, ou artrite, ou mielite bacteriana ascendente, ou abscessos na coluna vertebral, que tornam eles caídos. Tiveram outras enfermidades também relevantes nesse trabalho, que a gente encontrou não relacionados à caudofagia, né?
que foi a circovirose. A circovirose, nesse estudo, acometeu principalmente lesões, né, cerebrais, de encefalite e também mielite, às vezes, e lesões de músculo esquelético. Lesões de músculo esquelético na circovirose não são muito comuns, mas nesse trabalho também foram responsáveis por tornar os suínos caídos. Outras condições como meningoencefalite não supurativa, que é a famosa meningite bacteriana, né, acometeram esses suínos com uma maior proporção deles bem no início da terminação, na primeira e na segunda semana no máximo, depois esses problemas geralmente não ocorrem. E a gente encontrou alguns casos de meningoencefalite ou meningoencefalomielite, né, viral, de provável origem viral, e aí a gente destaca o envolvimento de texovírus nessas lesões virais. Nesse trabalho a gente não conseguiu concluir a etiologia da infecção, mas toda a lesão, todo o curso clínico da doença que aconteceu, como a gente estava na granja, a gente ia acompanhando o curso clínico, a evolução dessas doenças, e é altamente sugestivo que esteja relacionado ao texovírus, né? É um vírus emergente, todo mundo está ouvindo falar, o pessoal está pegando bastante surto em várias regiões do Brasil, e é um vírus que provavelmente vai dar alguns problemas pontuais ali, a imunidade tende a se estabilizar no plantel e não aparece mais muitos casos. A gente pegou alguns casos um pouco bem menos frequentes, assim, um pouco menos importantes também, de tromboembolismo fibrocartilaginoso. É uma condição bem comum em cachorro, não é comumente relatada em suínos, a gente também observou. É uma causa não infecciosa. Se destacou também a hipofisiólise e outras condições como abscessos cerebrais, a meningoencefalite eosinofílica por intoxicação por sal, em um caso bem esporádico. Então foram esses os achados principais aí. A maior parte das necrópsias foram realizadas no final da terminação. Como as principais doenças aí que foram encontradas, elas têm um curso clínico crônico, isso está destacado no trabalho, elas levam os suínos até o fim da terminação muitas vezes, ou elas se desenvolvem mais lá para o final da terminação precisa de um tempo para o suíno ter caudofagia, a bactéria se instalar na cauda, viajar por via hematogênica, por via sanguínea para dentro da articulação e fazer a lesão. Então, essas lesões elas foram mais encontradas nos suínos lá na última semana de terminação. E as doenças elas se basearam em doenças do sistema locomotor, doenças do sistema neurológico e doenças multissistêmicas, como é o caso da circovirose. Show de bola. E vocês acham que esse trabalho de vocês é o pioneiro aqui no Brasil? A gente não achou, não encontrou na literatura, então no conhecimento de nós, autores do trabalho, a gente não encontrou na literatura trabalhos semelhantes a esses. Essa revista que a gente publicou é uma revista da Europa e eles gostaram bastante do trabalho, fizeram obviamente muitas críticas, a gente conseguiu elaborar o trabalho melhor para a publicação, mas é um tema que chama muito atenção, muito por conta de bem-estar animal, né? Em teoria, a gente não pode carregar um suíno desse para o abate. E esses suínos, se a gente fizer a necrópsia neles e a gente encontrando causas desses suínos estarem caídos, a gente consegue fazer bastante questão assim de manejo para a gente diminuir a caudofagia, diminuir as fraturas ósseas, que também são esporádicas e geralmente por conta de bastante briga entre os suínos. E suínos, eles crescem muito rápido, eles são muito pesados, né? Então também tem essa questão. No Brasil a gente não encontrou e eu acho que é bem importante assim para chamar a atenção do bem-estar animal, né? Hoje a caudofagia é um dos fatores bem importantes para a gente destacar a saúde do rebanho. Eles falam que suínos com pneumonia tendem a ter caudofagia, suínos que estão em superlotação tendem a ter caudofagia. Então, tem várias questões assim ambientais e de saúde do rebanho que estão relacionadas à caudofagia.
acho que esse trabalho foi bem importante para mostrar isso para a gente. Show de bola. Manuela, muito obrigada pelo seu tempo, adorei o seu trabalho, parabéns a toda a equipe envolvida e ao pessoal que nos assiste. Não se esqueçam de acessar o suinoculturafaixapreta.com para se inscrever no nosso canal, se inscrever no podcast e receber sempre as últimas atualizações em primeira mão. Até mais, pessoal! Tchau, tchau! Nós estamos sempre procurando as melhores e mais recentes pesquisas da suinocultura para compartilhar aqui no podcast. Se você quer vir aqui falar um pouco sobre o seu trabalho, é muito fácil. É só enviar um e-mail para suinoculturafaixapreta@swineit. Te espero aqui!